Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia mais uma vez. Está com a sua Bíblia aberta. Agora no livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis. É livro do Gênesis porque é o livro do começo, do início, da criação. Capítulo de número 45. Aleluia. Acharam? Capítulo 45 do livro do Gênesis, versículo 1, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Permitindo Deus, daqui a pouquinho a gente comenta um pouco nesse texto aí. Cubra a sua cabeça mais uma vez, por favor. Espírito Santo. Bondoso Deus e Pai, Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, ela nos dá sustentabilidade. Tua palavra, Senhor Deus, renova, Senhor Deus, nossa esperança. Ela traz vida, traz paz, traz unidade. Nós dependemos da Tua palavra. Para onde iremos nós se não tivermos a Tua palavra? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Que a Tua palavra penetre em cada vida, trazendo paz, graça, saúde, trazendo prosperidade, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, aleluia, ela traz como um rio que jorra para a vida eterna. Receba nosso culto, Pai, a nossa adoração. Dependemos da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, porque são eles, ó Deus, que nos conduz de glória em glória até chegarmos a Sião celestial. Oh, aleluia! Levanta a sua mão para o alto e dê uma palavra de adoração a Deus. E diga: Espírito Santo de Deus, não se afaste de mim. O livro do Gênesis, livro do começo, ele tem uma interpretação um tanto difícil no começo, porque conforme os estudiosos da Bíblia, diz que do primeiro versículo, do capítulo 1 ao segundo versículo do mesmo capítulo, há um distanciamento muito grande. Porque o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus o céu e a terra.
E aí depois, a partir do versículo 2, sabemos quanto tempo gastou esse período, se 1 ano, se 100 anos, se 1000 anos. A gente humano quer limitar o tempo, né? A gente quer, não, e foi rápido, na outra semana eu já estava correndo, estava suando a camisa já tá. Eu estava desesperado para fazer logo. Tendo em vista, como diz o apóstolo, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, porque Deus não se limita a tempo, não tem noite nem dia para Deus. Mas para nós entendermos porque somos limitados e compreendermos, então há uma certa explicação, né? Para que o nosso conhecimento seja completo. E aí por isso que há a materialização da informação para que nós entendamos. Mas do capítulo 37 do livro do Gênesis, vem a 4ª geração após Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e José. O bisneto de Abraão, o filho de Jacó e o neto de Isaque. José, o 11º filho de Jacó, tinha um diferencial na sua vida. É tanto que o livro do Gênesis, não obstante ser 50 capítulos, e com tantas histórias e informações, José toma 30% de todo o livro. Desde o capítulo 37 até o capítulo 50, se fala só a vida de José. Se você for olhar na história, até a própria Bíblia diz muitas vezes: eu sou o Deus de Abraão, nem fala do irmão José. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E para ali. Mas é muito pouco os fatos de Jacó. De Isaque, então, quase nada de a vida de Isaque. Mas de José, e eu vou dizer para os irmãos algo pessoal, revelar um segredo, até quando eu li aqui. Quando eu estou lendo a Bíblia em sequência, e que eu começo aqui, por exemplo, no capítulo 37, e quando eu chego no 45, eu não me lembro, irmã Luz aí, bem-vindos, que bom tê-los aqui. Não me lembro uma vez que eu não tenha lido e que as lágrimas não vêm nos meus olhos. Este capítulo 45. Poderia ser um homem revoltado, José, né? Um político, que ele era já nessa época, governador. Se eu vou pagar o preço agora, vocês vão ver o que é bom levantar contra o ungido do Senhor, né? Nada disso. José, no meu ponto de vista, eu até coloquei aqui, ele viveu uma pessoa acima da média. Como dizem os irmãos aí, né? Viveu acima da média. Ele era acima da média de um ser humano comum. Se fosse hoje, talvez seria um adolescente revoltado, né? Não é isso? Alguém despeitado, tal, vingativo. Porque foi vendido na sua adolescência. Mas eu escrevi aqui José. Como eu posso definir José? E eu mesmo escrevi. Viveu uma pessoa acima da média. Simples, mas destemido. Caluniado, mas fiel. Perseguido, mas não abatido. Soberano,
mas não exaltado. José é conhecido na história depois, lá nos Hebreus, como um tipo de Cristo, que quando os seus algozes o matavam ou perseguia, ele só dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. José, um homem, uma história, uma pessoa que exemplifica como alguém que na sua geração mostrou ter compromisso e temor de Deus. Irmãos, não precisa de uma nação ou de um grupo para mostrarmos nosso temor a Deus. Ele estava sozinho, abandonado, desprezado em terra estranha. Mas quando veio a tentação, ele lá disse: eu temo o Deus dos céus. Eu quero que nesta noite essa palavra seja impregnada na sua mente, gravada no seu coração, e que em qualquer situação que você estiver vivenciando, passando, qualquer oferta, como foi o caso dele, que estiver sendo oferecida, seja ela financeira, seja ela natural, humana, seja ela indecorosa, tentativa, promíscua, sei lá, faça como José: eu temo o Deus dos céus. Nós brasileiros, lamentavelmente, na grande maioria, criados numa cultura de propina, né? Realmente no mundo político, mas naturalmente resbala algumas outras coisinhas, né? Comissões, né? Que não convém. E aí José disse: eu não posso aceitar a oferta, porque eu temo o Deus dos céus. Eu coloquei alguns estágios aqui na vida de José, estágios da vida de José. O primeiro que eu coloquei, um jovem perseguido. Irmãos, ser perseguido fora de casa, até que é aceitável, né? Até que são concorrentes, são adversários, né? Então, ter concorrente fora, tudo bem. Até que, agora, ser perseguido dentro de casa, meu pai. Ser perseguido dentro do seu ambiente familiar. Ser perseguido dentro da igreja. Tem pessoas que perseguem a outra dentro da igreja, por interesse próprio. Foi assim que aconteceu. Perseguido dentro. Agora você quer ver ser triunfante? É que não confronte com os que te perseguem, nem na igreja, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem nos seus projetos. Se alguém te persegue, descanse em Deus. José foi perseguido dentro de casa. Se você tem sido perseguido no seu trabalho, na sua vida, em qualquer área da sua vida, aleluia, eu quero profetizar como anjo da igreja, como profeta: os dias de glória vão chegar. Está perseguido? Tá, pastor. Qualquer coisa que eu faça, os dias de glória vão chegar. Satanás não levanta ninguém, porque às vezes a gente pensa que o diabo persegue a gente. Tem que ter esta cabeça, vamos ensinar isso hoje. Vamos pirar hoje, terça-feira hoje. Pensa que é o capeta mesmo, igual Jesus lá no Monte da Tentação. Não é não, irmão. Satanás levantou, foram os próprios irmãos dele. Foram os mesmos que conviviam. Então o inimigo,
usa as pessoas que estão em volta da gente. Às vezes que comungam com a gente, né? E são usados pelo inimigo, né? Agora, os dias de glória chegam. Tem uma condicional. Se você permanecer fiel a Deus. Deus tem compromisso com quem é fiel a Ele. E com quem tem compromisso com Ele. Então, o primeiro estágio do adolescente José é que quando ele começava a sonhar, a turma já começou a persegui-lo. Lá vem o sonhador, lá vem o revelador, lá vem o santarrão, lá vem o sabe tudo. E aí começou, né? E o pai gostava dele, o irmão Jacó, e lamentavelmente não disfarçou isso. Isso trouxe mais tribulação para ele, mais perseguição. Está na Bíblia isso. Lá no 37 você lê isso. E o seu pai o amava. E entre 12 filhos, fez para ele uma túnica, né, um paletó assim mais bonito, mais ajeitado. E os outros tudo ficaram enraivados com aquilo. E começaram a persegui-lo. Segundo estágio. Primeiro, perseguido. Segundo, sofrimento. Ele viveu perseguido de forma que os seus irmãos o venderam. Vocês conhecem a história de José? Seus irmãos o venderam para o Egito. Ia passando os mercadores, estava lá no deserto, e eles falaram, pegaram ele, vendeu ele. Some. Quando chegou lá em casa, pegaram aquela túnica, mataram um cordeiro, sujou de sangue. Pai, nós achamos essa túnica no deserto. É do meu filho. Eu mandei ele ver como vocês estavam. Não vimos ele não, pai. E Jacó chorou, disse, por certo, uma fera do campo o matou meu filho. E Jacó chorou muito tempo. E os irmãos de José, os filhos de Jacó, nem deixou o velho chorando. Jacó tinha aquela tristeza, perdi um filho, né? Na verdade, o filho do meu coração, que eu tanto... Mas José foi vendido pelos seus irmãos, que o perseguiram, e então começou um sofrimento ainda pior do que a perseguição dentro de casa. Foi vendido para os mercadores que levavam escravos para vendê-los olha para mim, para vender no Egito. E vendeu ele lá no Egito. Lá no Egito. Agora, gente, a Bíblia chama Egito, ou simboliza o Egito, de mundo, né? Ele foi ser escravo no Egito. Quando eu era adolescente, jovem na igreja, a gente cantava um hino na igreja, né? No Egito escravo fui, né? No Egito escravo fui. Lembra disso? Deus enviou 10 pragas, desembaiou a espada e assim nos libertou. Então, José foi ser escravo no Egito. Se o Egito simboliza o mundo, o escravo preso simboliza o pecado. Escravidão. Separado da família, longe da igreja, né? Ou do convívio espiritual que seu pai fazia sacrifício a Deus, em um lugar onde a pandemia predominava. O que é isso? Pandemia não, perdão, o politeísmo, falando em pandemia dia desses dias, né? Politeísmo, essa é a palavra que eu queria falar, perdão, não pandemia, politeísmo, vários deuses. Não tinha um Deus só. Lá tinha um Deus Sol, Deus Faraó, todo tipo de Deus. Acho que nós tivemos umas 4 ou 5 vezes no Egito. E todas as vezes a gente vai, é cheio de deuses. Cheio de Deus. Vai andando no deserto, Deus tal. Metade de onça, metade de leão, metade de homem. E a cabeça de cavalo e o corpo de homem. Outra hora o corpo de cavalo e a cabeça de homem. E tudo é um Deus. Então vivia no meio
um pandeísmo, né? Vários deuses. Ele não se deixou levar por aquela idolatria. Estava no Egito, escravo, no meio da idolatria, porém, na hora da tentação, do sofrimento, ele disse: eu temo o Deus do céu. O terceiro estágio é esse, tentação, que eu coloquei aqui. Então, primeiro foi perseguição, segundo sofrimento, terceiro, tentação. O inimigo, já sabendo do projeto de Deus na vida dele, desde a adolescência começou a usar meios para que o projeto de Deus na vida de José não concretizasse. E aí, perseguição dentro de casa, perseguição e sofrimento no Egito. E a última arma é: se eu tirá-lo da comunhão com Deus, se eu conseguir, porque aqui no Egito ele continua mantendo a sua integridade a Deus, mas se eu conseguir quebrar esse elo, e aí coloca no coração da sua patroa, né? Da esposa do patrão, do Potifar. E ela começou, e diz a Bíblia, por várias vezes tentava José. Pensa, aquele jovem, por certo, seus 20 e poucos anos, já nessa época, porque ele já era chefe da casa, tomava conta de tudo, era o gerente de tudo. Porque a Bíblia diz que Deus deu graça a ele diante do seu servo, mas a mulher de Potifar começou a tentá-lo, usada por Satanás, né? Cuidado, irmãos, não dê lugar ao diabo. Cuidado, né? José não foi tentado somente uma vez, mas várias vezes. Um dia eu vi um camarada dizendo: pastor, eu acho que José não caiu porque devia ser uma mulher muito feia, né? Ele me disse. Eu disse: não, irmão, a Bíblia não diz isso. E também o Potifar podia ter tantas mulheres que ele quisesse comprar. Até hoje no Egito, até hoje, tivemos lá há pouco tempo agora, já estava aqui quando eu passei lá, conversando com o Marcos lá, um egípcio. Ele disse: eu tenho que entregar vocês aqui na divisa, porque depois de amanhã é meu casamento. Aí eu olhei um senhor já, né? Falei: casamento? Você viu seu filho? Vai casar de novo? Eu tenho a minha esposa morreu, uma das minhas mulheres, e eu vou casar agora pela quarta vez, novamente. Eu posso casar quatro? Agora, irmão. Não é 1900 antigamente, não, agora. Então, Potifar tinha uma esposa, por certo, uma mulher bonita. E alguém disse: ele não caiu. Não, eu disse: não, a Bíblia não diz isso. Porque quando ela tentou e foi para cima dele, e tirou as suas vestes, e ele saiu correndo, ele disse antes: eu temo o Deus dos céus. Foi isso que eu falei agora há pouco na minha introdução. Eu peço a Deus que essa palavra fique gravada na sua mente hoje, no seu coração. Fique impregnada na sua mente. Você teme o Deus do céu. Você teme o Deus do céu. Não troque nada pelo temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Naquela para falar chabacandarai. Não deixe que o temor vá embora. Não abra mão do temor de Deus. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é a chave que abre todas as portas. É o segredo da sua vitória, da sua alegria, paz, enriquecimento, tudo. É a bênção de Deus, esse temor, que traz riquezas e não deixa trazer dor. José disse isso. Eu tenho um compromisso com o meu patrão, seu marido, que me entregou tudo, menos você. E me disse mais, menos ela. Segundo, eu temo o Deus dos céus.
E na minha fé, eu não posso fazer isso. Não desvalorize a sua fé, não, viu, gente? Não. Faça como disse o apóstolo: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, rejeitando as fábulas, rejeitando as propostas, rejeitando o pecado, rejeitando aquilo que desagrada a Deus, e olhando com firmeza a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem promessa de Deus, o diabo não vai tomar. José tinha promessa. Que prova, irmão, para receber essas promessas, né? Que renúncia, que luta, que sofrimento, que lágrimas. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu, as lindas melodias se ouviram na escuridão. Tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus? Isso não nos isenta. Vou dizer, quem tem promessa de Deus não está isento, ou não nos isenta de sermos perseguidos, de passarmos por sofrimento e de sermos tentados. Até a gente canta também outro hino da harpa que diz, né? Tentado, não ceda. Não é assim? Tentado, não ceda. Ceder é pecar. É. Melhor e mais nobre será? Melhor e mais nobre será? Triunfar. Triunfar é não ceder. Triunfar é permanecer fiel, fiel, fiel. Aleluia. Sabe qual um dos exemplos que, deixa eu colocar aqui rápido aqui, alguns exemplos que esse homem, que eu disse no começo da minha introdução aqui, acima da média, né? Vira para quem está do seu lado assim: Deus quer. Diga em nome de Jesus, diga assim: Deus quer que você seja uma pessoa acima da média. Diga acima da média, além do normal. Gente, as promessas de Deus é para a igreja. Aleluia. Eu não vou calar meus lábios nesta noite. Eu vou profetizar. Deus tem milagre para a sua igreja neste lugar. Tem promessas. Aleluia. Exemplos, deixando por José. Sabe qual foi o primeiro exemplo dele? Perseverança. Ele não foi entregando assim, não. Entregando de bandeja, não. Para aí. E perseverança, gente, é um atributo de um vencedor. É. Quem diz a Bíblia? Para perseverar até o... Quem perseverar até o fim será salvo. É o mesmo que dizer, ser fiel até a... Aí a coroa da vida vem. A Bíblia diz em Coríntios que o atleta, está na Bíblia. O atleta, vai começar as Olimpíadas agora no Japão, né? Só é vitorioso, só vai receber a medalha de ouro quem for até o fim. Quem desistir no meio do caminho, quem não for perseverante até o final, não terá recompensa, não. Mas tem que lutar até o fim. Então não basta começar, tem que terminar. Tem que ir até o fim.
A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. José, ele não sabia, olha atenção, gente, não sabia o propósito final de Deus na vida dele. Mas José perseverou em temer a Deus. Onde você vê na Bíblia José murmurando, perguntando por quê, lastimando: o que é que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Por que, Senhor, essa perseguição? Vamos colocar no português goiano, esse negócio de perseguição para lá. Por que essa implicância? Assim em goiano fala implicância? Não é ou não é? Por que essa implicância, Senhor? Eu sou goiano, viu, gente? Sou comedor de piqui. Nascido aqui nessa terra boa. A gente fala: por que essa implicância? Né? E aí José não perguntou: por que essa implicância? Por que essa perseguição? Por que esse sofrimento? Porque quando José sai, olha atenção, quem não conhece o texto todo, quando José sai da casa dessa mulher que tentou ele e acusou ele, dizendo que ele que estava assediando ela, o seu patrão chega e prende ele, foi para a cadeia. Na cadeia, José não perguntou: por que, Deus? O que está acontecendo, Senhor? Igual alguns goianos falam, né? Mas que miséria é essa, meu Deus do céu? Que trem doido é esse? Nada disso. Quando José tentou usar um advogado para sair, depois de uma revelação que Deus deu para ele de 2 condenados lá, e a revelação que ele deu a ele e a outros, porque depois disseram lá, né? Ele revelou 2 que foi os últimos. Tudo que ele fala na cadeia acontece. Ele tinha intimidade com Deus. Olha para mim aqui, gente. Ei, perseguido, caluniado, sofrido, porém nunca perdeu a comunhão com Deus. Os nossos sofrimentos não podem interromper a nossa intimidade com Deus. As tribulações, a adversidade que nós vivemos não pode tirar de nós a alegria e o gozo do Espírito Santo. O que adianta ser rei, como foi Davi? Talvez você não vai acompanhar meu raciocínio, vou dar o nome. Mas o que adianta ser rei e não ter Deus? O que adianta ser rei, estar no palácio, governando sobre tudo, e o mundo inteiro com medo de Davi, mas não ter paz e alegria? É tanto que quando revela o pecado dele, o profeta Natan vai lá e revela, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Leva o palácio, leva o reinado, fica com tudo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna-me dar o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, peça a Jesus hoje, e depois faça isso em ato contínuo. Não perca a sua intimidade com Deus. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Perca a chefia da casa de Potifar. Se tiver que ir para a cadeia, vai para a cadeia. Mas aonde você está? É lindo demais. Eu já chorei muitas vezes quando leio os textos. E José preso na prisão. E a Bíblia diz assim, aí abre um parênteses. Doutora Cátia, vereadora Cátia, abre um parênteses. Mas a mão do Senhor era com José. Aleluia. Aleluia. E a mão do Senhor estava com ele. Olha isso. Não perca a intimidade com Deus. Segunda lição:
Primeiro, perseverança. Segunda lição que ele deixou: fidelidade. Estava longe de tudo e de todos, não é? É ou não é? Não tinha pastor, não tinha esposa lá para olhar, não tinha esposo, não tinha patrão, não tinha pai, não tinha filho, só você e o depósito da empresa. Todo mundo já foi embora, você está lá no depósito, com a chave. Longe de tudo e de todos. Mas Deus estava com José. Não abra mão de Deus em nenhuma hipótese da sua vida. Nem na hora da internet. Está entendendo, sim ou não? Não joga fora a presença de Deus por causa dos vídeos, da internet, dos filmes, dos programas. Não, 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 não. Queira a presença de Deus. Porque na hora da angústia, na hora da necessidade, essas coisas não vão te socorrer. Mas quem anda contigo 24 horas, ele pode socorrer. A segunda lição que ele deixou para nós como exemplo é fidelidade. Poderia culpar Deus, perguntar por quê, mas não, ele continuou fiel a Deus. E lá na cadeia, quando ele revelou o sonho, ele disse: olha, quando você estiver diante de Faraó, diga para ele que eu estou aqui injustamente, me acusaram de um crime que eu não fiz, já estou tantos anos aqui preso. E 2 anos se passaram depois daquele negócio. Sabia disso? É. Vereadores aí tem que ler a Bíblia. Cadê o outro? Tinha um outro que gosta de cantando aqui. É. 2 anos se passaram depois daquela última revelação ali. Aquela última que a Bíblia revela, né? Mas tem outros que ficou lá. Outros fatos aconteceram. Irmãos, quando Deus está na vida da gente, tudo acontece. Lá na cadeia, a Bíblia diz isso. Não estou inventando nada não, está na Bíblia. Lá na cadeia, aqui vai a tenente coronel agora, né? Ali o tenente coronel, logo vai a coronel, se Deus quiser. Lá na cadeia, ele tornou-se o chefe dos presos. Tem base, não tem desse? Como diz o goiano, né? É só goiano hoje, né? Tem base, não tem desse? Lá na cadeia, Deus deu graça a José e ele tornou-se o chefe. Pronto, pronto. Se Deus estiver na nossa vida, irmãos, em qualquer lugar que estivermos, ninguém vai tampar, ofuscar a nossa luz. Para terminar, segundo, fidelidade. Terceira lição, integridade. Olha, integridade não é de um dia para a noite não, né? É um ato contínuo também, né? É do dia para a noite para o dia não. É um ato contínuo. Exige tempo. Não obstante, José tinha aquele legado dos seus pais, na sua infância, adolescente, depois não teve mais aquela convivência, mas ele tinha a história, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó, seu pai. Integridade. E eu coloquei aqui, irmãos, para terminar. Integridade é alguém que está sempre olhando para o futuro. Ser íntegro diante de Deus é ter certeza que o dia de cantar vai chegar. Ser íntegro diante de Deus é saber que o momento da tribulação, da luta, da angústia vai passar. Ser íntegro diante de Deus é saber que quando depender da interferência dele, você tem um depósito diante do Senhor. Nosso depósito não é a nossa oferta, nosso dízimo e nem nosso trabalho. O nosso depósito é a nossa integridade diante de Deus. Lembra que um dia Deus falou isso? Tem visto na terra um homem chamado Jó, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal.
a integridade nos leva a tudo isso. Eu quero concluir aqui a minha palavra. Eu quero que você curva a sua cabeça por um instante. Nós só chegaremos ao êxito, à vitória, na dependência de Deus. A gente não vê na Bíblia José orando, nem jejuando. Porém, a gente vê na Bíblia José defendendo a bandeira da sua fé. Eu temo o Deus dos céus. Chega aí com a sua cabeça curvada agora também. Eu temo o Deus dos céus. Diga para Deus que você tem uma aliança com Ele, que você tem um compromisso com Ele. Você é o José de Deus hoje. Você é o José de Deus hoje no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, na sua família. É o José que sofre tudo, mas independente de qualquer situação, eu permaneço temendo Deus dos céus, tenho aliança com Deus do céu, e diante dessa fé sua, diante dessa palavra sua, eu profetizo na sua vida: o tempo de governar vai chegar, o tempo de governar vai chegar, de triunfar vai chegar, porque não houve ninguém na terra nos seus dias que teve tanta autoridade, tanta revelação, tanto poder como José. Aleluia. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. José estava já no palácio, depois de revelar o sonho do rei, que haveria 7 anos de vacas magras, e 7 anos de pobreza e 7 anos de riqueza. E a Bíblia diz que houve fome lá na terra de Israel, houve seca, e eles desceram para o Egito para comprar mantimento. E eu resumindo aqui, depois da segunda e terceira vez que desceram seus irmãos, segura aí, depois da segunda e terceira vez, a Bíblia diz que José não aguentou mais esconder dos seus irmãos. José, aleluia, olhando para ele, disse: meu pai ainda está vivo. Os seus irmãos não acreditaram, ficaram pasmados, diz a Bíblia, estupefatos, admirados, né? Ele disse: eu sou José, seu irmão, vosso irmão, a quem vocês vendeu para o Egito. E aí vem o mais bonito, irmã. É que ele disse: mas não se sente culpado não. Foi assim Marquinhos falou: não se sente culpado não. Porque por amor de vocês, por amor da vida de vocês, Deus me mandou na frente. Eu passei tudo isso, não por causa que eu fui o cara, não. Está vendo que eu tenho, a pessoa que teme a Deus? Simão não sabia nada que José tinha passado, preso, cadeia, e mulher, e tribulação, escravo, nada. Só viu José governador. Só viu José respeitado por tudo. Você manda em tudo, José. Está nas tuas mãos. Os irmãos só viram esse José rei, governador, dominador. Mas José disse: por amor de vós, Deus me mandou para cá. Não foi vocês não, foi Deus que me trouxe para cá, porque gostava de vocês. Olha para mim aqui que o Espírito Santo me faz concluir. Por amor de você, Jesus disse: eu morri na cruz. O meu sofrimento foi por amor de você, para você ter paz, prosperidade, proteção, vida eterna, Espírito Santo, alegria, bênção na vida, cura, milagres, intervenção divina, por amor de vocês. Ele falou isso, o próprio Jesus.
por amor de vocês, eu paguei tudo isso. Então, o privilegiado aqui é você.